Então, o e-book, gente, eu acho que é o foco. Eu estou assim, muito. Desde da formação pedagógica, tiveram lá a questão de falar que ia fazer e não fez. Nós estamos esperando, né, Marcos? E aí, esse curso aqui teria que realmente, como é nota 5, a gente deveria ter um e-book. E aí, claro, gente, quando eu falei lá dos tutores, da questão da banca, é justamente para a gente fazer essa partilha. Então, como a gente falou, né? A gente vai se ajudar, entre nós todos, né? E aí, vamos chamar o pessoal para ser banca, para nos ajudar, para poder partilhar conosco, né, desse momento, certo? Então, tem a professora Gisele, por exemplo, eu vou chamar para ser minha banca a Maria Eugênia. Legal, Maria Eugênia vai ser banca, né, interna. Eu vou chamar um outro professor do nosso grupo para ser professor externo. Ou outro professor, a professora Eliana chamou um colega dela, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter esse olhar um para o outro, né? Porque os tutores, de certa forma, eles são nosso braço direito, esquerdo e tudo mais, e eles participando da banca, eles vão, com certeza, ter um pouquinho deles também nesses trabalhos, que eles estão ajudando, de toda forma, eles ajudam a gente o tempo todo, né, nessa questão. E como a Ivani falou, né, essa questão de orientação é bem complexa mesmo, dá problema, né? Então, os professores, Maria Eugênia, é um professor interno e um professor externo, tá? Que vai fazer parte da banca. São 2 pessoas, tá? E aí a gente pode fazer o convite, sim, para os tutores, né? E a gente vai ter aí muitas bancas, gente. São muitas mesmo. São muitos alunos, né? Seria interessante, sim, a gente fazer essa prova. O orientador, ele é o presidente da banca, Ivani. Ele que faz a ata, ele que conduz tudo, tá? O orientador. Gisele, só um pouquinho, amiga. Eu vou ter que sair, tá? Tudo bem, Rose. Mas o que eu queria falar era o que a Ivani mesmo falou, da preocupação, né, da legalidade, né? Não que eles não tenham competência, pelo contrário, né? Todos têm, alguns já são mestres, doutores, né? Como é o caso da Ivani, mas é a questão da legalidade. Mas aquilo que ela falou, né? Eu acho e que você também está falando, resolve. Aí agora eu tenho que sair para essa outra reunião com outros alunos meus, tá? Obrigada, viu? Ok, obrigada. Qualquer coisa você me fala, depois eu ouço a gravação também do Marcos, tá, Marcos? Obrigada, viu? Tchau, gente. Maria, pode falar. Oi. Então, eu acho que a gente pode agregar as diferentes ideias aí, eu acho que não são totalmente excludentes aí. A Eliane, com a questão do Drive, né? O professor Marcos lá está com todos os documentos, os projetos dos alunos. Nós, tutores, podemos estar ali juntos, né? Não precisa mandar por e-mail, esperar que o outro olhe. Acho que isso adianta um pouco o processo, né? Nessa correria toda. Acho que dá para agregar. Do plágio, penso que pela reunião passada, a compreensão de plágio, ela está um pouco, vamos dizer assim, talvez um pouco até divergente de orientador para orientador, né? E de tutor também. Então, eu acho que o plágio é uma coisa complicada e que eu acho que o tutor, ele pode sim dar uma ajuda, mas quem vai bater o martelo aí é o orientador. A gente pode passar aquela coisa grosseira, tudo bem, contribuir, mas eu acho que essa parte final fica para o orientador bater o martelo. Plágio não é. O professor Sidney colocou 0% na reunião passada de plágio, a Ivani colocou 3%, depois a gente tem umas porcentagens maior, menor, então é um pouco complicada, mas como é de responsabilidade do orientador, ele dá um martelo ali no fim, mas a gente contribui. Concordo com a Ivani que a orientação
oficializada, ela não fica complicada para a gente que já é tutor e bolsista. Como tutor, e um dos nossos papéis como tutor é esse, de corrigir trabalho, de ler, é como se fosse uma sobreposição aí, né, nesse caso. Tá? Mas eu também concordo com o professor Marcos que, assim, um reconhecimento dessa nossa parceria seria a gente participar da banca de algum momento e também do DCBook. Eu acho que é uma ideia muito maravilhosa que a gente participe do DCBook. Então, a divisão do trabalho, como o professor Sidney sugeriu, eu acho interessante também. Então, a gente ficaria com uma parte mais técnica, mais prática, não sei, serviço de preso aí, de olhar a BNT, de aquela coisa mais fixa e rígida, e os professores orientadores realmente com um direcionamento teórico, né, do processo, porque isso é algo que não dá para misturar. Tá? O que eu entendo, o que eu concebo, Maria Eugênia, com a minha trajetória como educação, o que é educação, o que é ensino, o que é inclusão digital, de repente pode não, né, ser a mesma coisa que o orientador define. Então, são coisas diferentes. A gente ou pode até convergir, mas eu acho que nesse caso aí eu concordo com o professor Sidney que essa base é ele. Ou a gente ajuda nas questões que o texto vai estar lá no Drive, as observações que o professor fez de que texto o aluno vai ler, e a gente pode ir ali junto naquela linha de pensamento, naquela linha filosófica, naquela linha de raciocínio teórico, ajudar o aluno a compreender, né, aquilo que o professor está colocando na linha dele. Né? E aí eu falo porque assim, eu vou ter ali, nós vamos ter vários, nós vamos conversar, nós tutores, com vários orientadores. Os nossos alunos a gente já conhece, tudo bem, conhece o trabalho deles, conhece o projeto, beleza, mas a gente não conhece como que é o trabalho de orientação dos nossos professores orientadores. A gente teve eles na disciplina, alguns, mas agora na orientação. Então, e a gente vai lidar ao mesmo tempo, né? Aqui no meu caso de Ribeirão Cascalheira, então ao mesmo tempo vão ser 6, né? Serão 6 orientadores. 8? 8? Não. São só 6 aí? A Eliane, eu acho que ela não tem nenhum. Ah, tá. Eu acho que tem 2 que vão ficar de fora, mas eu não me lembro o nome, parece que é Eliane e tem um outro que vai ficar de fora. Então, eu não tenho Primavera também, por exemplo. Você está, o Carlos, Sidney, não, a Eliane está, Rosileia, acho que a Rosimeire não estava, enfim. Aí, nesse sentido. Então, eu só quero dizer que também eu concordo que a orientação seria algo complicado, mas gostaria imensamente da banca, porque isso a gente sabe que vence, né, as nossas bancas aí, infelizmente, vence os certificados, vence a banca, vence tudo, e a gente precisa estar sempre atualizando os nossos currículos, e eu gostaria de me colocar à disposição para estar na banca. A única correção que eu gostaria eu sou formada em biologia, tenho mestrado em educação, mas fazer correção da parte da língua portuguesa, professor Sidney, eu sinceramente, eu vou indicar que meus alunos ou façam ou paguem uma revisão, tá? Porque isso não me pertence, a BNT me pertence, né, como professora e tutora corrigir, mas essa parte da língua portuguesa, dessa coerência textual, nem saberia, né, não vou dar conta disso. Mas tenho orientado eles que procurem um profissional da área para fazer, porque em Ribeirão Cascalheira nós temos vários professores que são apoio de escola, são técnicos, são apoio. Eles vieram de um ensino médio de EJA, eles vieram de apoio, então eles não escrevem realmente, assim, dentro da escrita formal, eles têm dificuldade. E eu também estou nessa de também dou conta do meu gasto. O meu também eu pago para alguém corrigir meus trabalhos, quando tem que mandar para alguma publicação, porque olhada, mergulhada nessa escrita é complicado. Todos nós, né, gente? Até nós que somos da área, a gente tem que passar por uma revisão, porque o texto ele foge das nossas mãos, não é assim, né? Então, assim, minhas contribuições. Mas, Maria Eugênia, eu pensei assim, mais numa coisa escandalosa, sabe? Eu não pensei assim, realmente assim numa revisão, né? Eu pensei assim, realmente assim, mais uma questão assim que a gente visse, não, né? Pera lá, rever aqui, né? Entendeu? Até porque nós orientadores a gente já faz isso, né? Mas definitivamente eu não estava pensando em pedir para vocês fazerem uma revisão, até porque de fato, né?
é mais assim, surgisse alguma coisa escandalosa mesmo, assim, tipo, sei lá. Quem aparece, né? Talvez um mas, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não sabem. Mas é isso, professor, essas as ideias aí. Okay. Pessoal, então tá, olha só, vamos fechar essa parte. Os tutores, a gente vai fazer o seguinte. Eu gostei da ideia da Eliana, de toda vez que a gente for receber o trabalho do aluno, fazer alguns apontamentos e fazer uma tabelinha de apontamentos. E essa tabelinha a gente pôr no drive do aluno. Lá a gente cria um drive, uma pasta só para as orientações, e aí cada aluno, o professor coloque lá, né, a sua pastinha de aluno e vai colocando a data de orientação, o que foi orientado, e o tutor vai ter acesso a isso, certo? Ok? O tutor, o aluno vai aparecer com esse texto para você, você vai dar aquele olhar, né, geral, né? Não vai mexer com a essência do texto, nada, mas essas partes que são mais complexas, como referências, realmente, normas de ABNT, ver se tá certinho, justificado, essas coisas são, né, um en passant, né, vamos dizer assim, tá? E nós temos aí, né, a condição, né, de chamá-los para a banca, né, como orientadores. Então, a gente vai fazer aí né, esses acertos para que a gente possa estar sempre convidando alguém para a banca, ok? Para contemplar todo mundo. Então aí, professora Gisele, a gente poderia fechar então, porque eu acho até que seria muito interessante, eu achei a ideia sensacional, assim, porque acho que daria mais confiança aos próprios orientandos, né, terem uma pessoa próxima a eles, porque assim, nós orientadores não estivemos com eles durante todo esse percurso. Os tutores estiveram com eles durante todo esse percurso. Então, assim, eu acho que daria uma confiança maior a eles. Uma banca, um seria tutor, e o outro professor daqui. Isso, e aí a gente só convidaria apenas um outro professor. E aí o tutor, né, participante da banca, ou seja, ele já teria lido o trabalho, então já teria acompanhado, né, de alguma forma, né, em alguma medida, né, o trabalho, então já teria um olhar sobre o trabalho. Então, assim, eu acho fantástico. E a gente seria uma preocupação a menos, que a gente, em vez da gente pensar em convidar duas pessoas, a gente convidaria só uma, né? A gente consumiria menos tempo, tanto o orientador consumiria menos tempo da coordenação, de estar pensando em dois orientadores, em duas bancas, enfim. Eu vejo assim como sendo muito interessante isso para todo mundo, assim, as ideias, né, que foram sendo colocadas aqui. E é muito bom a gente ouvir assim, a Maria Eugênia, porque ela é tutora, né? Então. Tá, então né? Seria. Então, se ela concorda com o trabalho que a gente está propondo para ela até agora, então. O interno seria um tutor, um dos tutores. É isso? E aí vocês convidariam. Como, Gisele? A banca interna seria um dos tutores. Perfeito. E aí a externa. A gente convidaria um externo, né? Uhum, certo. Professora Gisele, a senhora já não é banca ou não? Eu? Não, banca não. Eu sou professor, eu sou orientadora também. Não, dos demais não. Só onde você é orientadora, você é banca. Dos demais, você é professora. Só. Sim, normal. Só professora, vamos dizer assim. Tá, mas como professora eu não. Marcos está sem som. Sim. Como professora da disciplina, tu não vai participar de todas as bancas. Não. Tadinha. Não, eu tô perguntando. Não. Coitada. Não, é que ela acompanhou todos os pré-projetos, ela estava presente em todos eles. Sim, mas assim, eu sou professora orientadora como vocês, tá? Não. Eu na banca, eu só vou como convidada, e se eu for chamada como banca, posso fazer parte de banca, igual vocês. É que no TCC2 você viu todos, né? Todos. Exato. Porque fazia parte, tá. Uhum. Mas assim, na TCC2 a gente não teve declaração, né, de nada. Né? E aí, assim, isso aí é uma coisa que a gente fez, né, Marcos? E de repente a gente podia até receber alguma coisa, né, de declaração, né? Mas não pensei nessa questão. Mas fui banca de todos, participei de todos. Mas nessa aqui, não serei. O presidente da banca é o orientador.
Ele é o presidente da banca, certo? Tá, então, e coordenador de curso também não participa das bancas? Pode participar. Não, participar de todas não, mas ele, se você quiser convidá-lo... Não, é que tem instituições nos quais o coordenador de curso é obrigado a estar presente em todas as bancas de TCC. Não, no IF não tem. Não, estou só perguntando. Eu estou aqui no IF, no Rio Grande do Sul. Aí tem. E aí nós aqui temos. O coordenador é obrigado a estar presente em todas as bancas de TCC. Apesar que não tem. Você lembra de formação? Não teve também. Formação pedagógica? Não teve também. Mas aí era pós, né? Não, era graduação. Sim, mas já tinha uma graduação, entende? É um pouquinho diferente. Né? Mas é isso, então, gente. Aí a gente vai... Professora Gisele, assim, 16 de janeiro começam as bancas, Vânia. Diga, Carlos. Assim, é só pra gente... porque assim, eu já participei de outras bancas online, inclusive. E aí, professora Gisele, assim, a gente lembra, né, que a senhora sofreu, não é? Com algumas questões assim de tecnologia mesmo. Então, assim, só para a gente ver como é que a gente pode ajudar a senhora para que esses problemas eles não aconteçam novamente, porque a gente vai estar no momento de defesa, vão estar muito mais nervosos. Em termos assim, de organização, vai ser uma exigência muito maior. Eu não sei como é que vai ser. Assim, a senhora não vai poder estar nos polos como esteve, né, nas defesas de qualificação. Tudo online então, como é que vai ficar isso? Quem é que vai ficar lá? Né? Então, assim, para que isso aconteça assim, de uma maneira até melhor, já que a gente já passou, né, pelos problemas, né, na qualificação, para que os erros realmente eles não se repitam, né? E assim, novamente, como é que nós podemos ajudá-la, né, nesse sentido? Porque é interessante assim, que a professora Gisele, no dia, assim, ela fique como apoio, ela vai estar como apoio, né? Qualquer pepino que aparecer, olha, faltou banca, faltou isso, comunica a professora Gisele, porque ela é a coordenadora, né? Sei lá, a banca não apareceu, não deu notícia, aí começa, não começa, espera quanto tempo, porque o tempo assim, é uma defesa em cima da outra, né? Então, assim, para poder a gente pensar isso, para a gente não ficar agoniado, nervoso, deixar os orientandos nervosos e tensos, para a gente ter cuidado com esses choques, assim, né? Os tutores, ou seja, eles vão estar em muitas bancas, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer assim para realmente assim, não dar choque, enfim, para essas coisas, né? Vamos lá. Pra gente pensar. Eu pensei na planilha lá, não sei se o senhor viu, lá no Drive tem uma planilha, lá na disciplina do TCC, e essa planilha a gente vai, todos vocês têm acesso e os tutores também, tá? Nessa planilha a gente vai colocar lá, claro, o orientador ele vai acertar com a banca, né? Se a banca aceita, tem o modelinho da carta lá também. A partir do momento que fez esse aceite, aí o senhor vai já dar uma olhada lá naquele cronograma que a gente tem de agendamento, ver se não tem choque. E aí, pensa na data para marcar a sua banca, tá? Nós precisamos, as bancas, elas vão até fevereiro, até 23, tá? Até 23 de fevereiro. Tá, Vânia? Elas podem acontecer nesse intervalo todo, de janeiro a fevereiro. Tá? E aí, é claro, a gente pode fazer as bancas sempre à noite, eu acho que é melhor, mas não também não impede de que se o orientador e a banca tem o tempo à tarde ou de manhã, que aconteça, porque as bancas serão todas online, todas virtuais. E o aluno, se ele não tem internet, é claro que aí ele vai ter que procurar o polo para ele poder fazer a defesa dele. Tá? E aí, só para a gente lembrar, né, professora Gisele, só para a gente lembrar, nós orientadores, para a gente lembrar que, por exemplo, se eu tenho um orientando e ele é do polo de Pontes e Lacerda, então, quem vai estar na banca é o tutor de polo, né, de Pontes e Lacerda. Até para quando a gente for sugerir, quando a gente for montar a banca, a gente saber se esse tutor já pensar no tutor também, né? Se realmente não vai haver esse choque, enfim. Né? Por isso que a gente tem que sempre estar acompanhando ali
o agendamento, o cronograma, para a gente poder organizar certinho. Por isso que está lá já tem, né, as datas, a banca 1, banca 2, os membros, né? Para a gente poder visualizar e falar assim, não, aqui não posso essa data porque esse aqui não pode. Né? Já está participando de tal banco. E aí a gente tem que pensar. Não vai outra questão também de ordem. É claro que nós lidamos com seres humanos, né, que tem N situações. Na banca passada, nas apresentações com a professora Mary, em todas nós tivemos casos, né, que às vezes os alunos se apresentavam, vocês disseram não poderiam apresentar só um, ou se for apresentar tem que ter um atestado, como é que é? Se ele não puder apresentar naquele dia, nós temos algumas situações aqui em Ribeirão Cascalheira que já aconteceu, né, repetidas vezes. A Miriam já está colocando essa questão de fevereiro, tem tratamento. Então, sim, eu falei para ela que vai começar a partir de 16 de janeiro. Então, eu queria saber como é que a gente vai lidar com isso ou espera acontecer. Apesar que é fevereiro, tem um pequeno prazo ali findando, né, iniciando março. Fica por repercurso. Gente, olha só. A apresentação da banca, a defesa do TCC, se é da dupla, a dupla tem que apresentar. Só em casos de extrema urgência, no caso não tem como, aí o que vai acontecer? Fulano de tal não pôde apresentar porque ela está de atestado. Infelizmente, ela vai prejudicar o outro colega. Eles vão ter que remarcar. Porque não vai dar para apresentar uma pessoa pelas duas, não tem como, porque as duas têm que participar, as duas estavam ali fazendo o trabalho, tá? E eu acho que é injusto dar a nota só para uma pessoa apresentar e a outra ter a nota. Então, a gente precisa também falar sobre isso. Bom, esse é o meu ponto. Igual no caso, essa moça que você falou, em fevereiro não pode. Tem como adiantar para participar, para não prejudicar a colega? Aí vai ter que ver depois com o orientador, né? Assim, de conversar para ver essa questão. Porque assim, eu acho assim, gente, que por exemplo, igual a Cleonice. A Cleonice, ela mandou pra gente, ela é minha orientanda, ela mandou o atestado, a Cleonice. Não sei se as meninas estão sabendo aí de Cuiabá, estão, né? A Cleonice mandou o atestado. Ela tá tendo problemas com depressão e tudo mais. Aí eu entrei em contato com ela, perguntei se ela não estava dando conta de participar. A Janaína ficou preocupada, que é a dupla dela. Aí eu conversei com ela. E aí ela conseguiu participar da reunião comigo. Bom, ela já me sinalizou que ela vai conseguir fazer o trabalho junto com a Janaína. Entende? Então, assim, a gente vai conversando, mas não pode deixar isso e deixar para falar já no final. A gente já tem que ver o que vai fazer, resolver. Igual no caso, você já está vislumbrando que vai ter alguma implicação com essa dupla, a gente precisa já estar ciente para ver o que a gente pode fazer. Tá, Maria? Porque senão vai dar problema para as duas pessoas. Tá ok, vou. Tá? A gente precisa conversar, aí você vai me falando, e aí a gente vai pensar, olha, dá para adiantar? Não dá para adiantar? Não vai dar para fazer? Como que a gente vai fazer? Porque aí também não pode a outra pessoa ficar de repercurso porque uma não apresentou, gente. Aí também já é demais, né? No caso também elas podem separar, né? Começou a dupla, viu que não vai dar, cada um faz o seu. Mas aí você vê que é outro trabalho. É outro trabalho, e aí o orientador ele já estava trabalhando só com a dupla, né? Ele não estava trabalhando com dois trabalhos. Porque uma dupla é um trabalho. Aí se separa, são dois trabalhos. Qual que é o prazo para separar? Eu acho que essa questão, Maria Eugênia, ela é complicada, tá? Porque assim, se eu tenho registrado no meu grupo aqui
duplas, e a dupla apresentou o projeto, inclusive, não é agora que vai separar. Porque senão cria todo um problema. Porque a gente tem um número limitado de orientandos. Eu posso duplicar, eu passar a 20. E aí vai ter uma encrenca. Porque se a gente abrir brecha para mais essa situação, além de todas as outras que nós comentamos anteriormente, eu acho que daí eu vou ficar um pouco mais charmoso, assim, tá? Vai ter mais alguns cabelos brancos e eu vou socializar alguns com alguns colegas que estão aqui. Não, tô brincando. Mas eu digo assim, eu não sei, eu acho que aí a gente pode estar criando mais uma situação que depois a gente vai precisar de um gerenciamento. Até porque eu não sei se daí, por exemplo, vai haver a liberação de bolsa a mais ou não. Aí, sabe, vai criar uma bola de neve de uma série de outras questões. Então, assim, a gente tem que trabalhar o máximo, e aí eu acho que o papel de vocês, tutores, vai ser fundamental em manter o motivacional da dupla em estado máximo, para que não seja agora a hora de qualquer rompimento de laços e alguma coisa assim, tá? Porque senão, eu digo assim, por experiência própria, isso vai criar uma situação problemática. É igual o Haroldo, gente. O Haroldo, ele teve ainda, no caso, se ele for fazer a disciplina, a Rose é a professora que não tinha fechado. Então, o Haroldo, né, no caso, vai ser orientando dela, se tiver como ele fazer a disciplina, que a gente já sabe, né, que ele está matriculado, então ela será a orientadora dele. Porque nós, outros, já temos orientandos, já não tem como pegar mais. A Nayara está matriculada, ela não tem orientando. Então, aí teria que... A Rose tem, eu acho que 2 vagas apenas. Assim. Entendeu? Porque se for surgindo gente para fazer, aí a Heloísa vai ter que despender mais um orientador para atender essas pessoas. Porque a gente já está no limite. Por isso que o professor Marcos colocou a questão da lista de quem está. Realmente a gente tem que ver. Né? Aqui no Polo, eu pedi a confirmação, eu olhei pelos drives aí, dos que estão, né? E pelo encontro passado do TCC, tem só, eu acho que aí mais esses casos que eu preciso confirmar se estão matriculados mesmo. Porque eles estão na lista, eles estão lá. Eles aparecem, por exemplo, Flávio, mas se está frequente, se não está, essa questão. Exato, é essa questão que a gente precisa confirmar, tá? Porque Entendeu? uma coisa é tá estar lá. listado e outra coisa é efetivamente estar comprometido, matriculado. Pessoal, enfim. uma coisa que eu queria pedir para vocês, tutores, vocês podem mandar para mim depois certinho o e-mail de vocês e o telefone atualizado, porque tem uma lista que mandaram. Eu sei que eu tenho vocês, mas aí para eu procurar tudinho, fica procurando lá para mandar para os professores que eles estavam me pedindo. A Rosileia, por exemplo, estava pedindo. Eu falei que eu ia fazer esse levantamento. Eu teria que criar essa lista num drive, professor, lá e compartilhar, e a gente vai anotando lá e já fica. Tá, eu vou criar lá, tá? Porque aí fica mais fácil para eles acharem vocês. Carlos, a bolsa são 2, né? São 2 bolsas. A Heloísa disse que quem não estava cadastrado em nenhuma instituição para receber, ela já mandou o nome e já teve gente que já recebeu. Por exemplo, a Melry, que não estava em nenhuma instituição. A Eliana está, né, Eliana? E aí, no caso, vai ter que verificar o mais rápido possível. Sim. Fevereiro, gente, é o prazo máximo para pedir bolsa. Depois não tem como pedir mais, tá? Então, aí, Carlos, tem que... Se você não ainda está vinculado, recebendo bolsa em algum lugar, se for o seu caso, tem que verificar logo até quando você vai receber para poder falar para a gente, para falar para a Heloísa, tá? Gisele, eu acho que tá, isso é uma outra questão. Gisele, novamente, são 4, pelo menos 4 para receber uma bolsa, não é isso? No caso nosso, são 2 bolsas que tá para os trabalhos, para os 10 trabalhos. 5.
Mas, por exemplo, eu só tenho 8 orientandos. Aí quer dizer que eu vou receber só uma bolsa? Não. Não. Você vai receber as duas bolsas. Tá ótimo. Tá? Normal. Eu acho, Gisele, que na tua listinha ali anota isso também das bolsas. Porque provavelmente nós vamos ter que fazer uma reunião com a Heloísa junto, o núcleo docente estruturante, e o máximo de informação que a gente puder levar para essa reunião o mais rápido possível e fazer as considerações, melhor também a devolutiva para todo mundo, para os orientadores e tutores, porque a gente, como eu digo, nosso tempo é curto e a gente precisa trazer várias informações o quanto antes para esse grupo aqui, tá? Porque senão, para evitar confusão lá no final, como eu te disse, porque daí a gente vai estar ali em 16 de janeiro, as bancas vão começar a ocorrer e aí vai surgir lá um problema que nós vimos hoje. E aí? Colegas, mas assim, vocês que são orientadores, vocês precisam me dizer que estão, para eu poder falar com a Heloísa, porque vocês precisam dizer se ainda estão vinculados a alguma instituição, tá? Porque aí, no caso da Eliana, ela me perguntou, eu já entrei em contato com a Heloísa, ela me respondeu, né, professora? E aí, eu preciso saber de Carlos e preciso saber de você, Marcos. A Rose, por exemplo, vai ter que... Não vai receber agora, porque ela ainda vai dar uma disciplina, entendeu? Eu não tenho disciplina no IF de Mato Grosso, mas eu estou aqui no IF do Rio Grande do Sul e o meu contrato encerra dia 23 de dezembro. Tá, então, ótimo. Aí, 23 de dezembro, janeiro, você já vai ser cadastrado na bolsa daqui. Isso. Tá? Eu já recebi, prof, porque a última bolsa terminou em novembro. Aí agora estava... Saiu a da prof. Isso. A recebeu. Então, a prof. Rosileia já recebeu, a Melry também, porque não estavam vinculadas mais. Mas vocês, todos vocês, a Heloísa, eu já mandei a listinha de vocês, tá? Ok? Mas a questão do vínculo é importante, porque se estiver vinculado, enquanto estiver vinculado a outro vínculo, não recebe. Tá, eu acho até então que, de repente, nesse drive, no meu caso, por exemplo, eu acho que eu vou incluir aí, porque já que a gente vai dar a informação sobre e-mail, telefone atualizado, assim que eu tiver a declaração do IF aqui, eu vou botar a declaração do IF lá também. Tá jóia. E aí fica certinho. Aí vocês vão conseguir ter a organização de vocês e eu também a minha, porque aí eu fico tranquila. Mas eu acho que vai dar tudo certo, gente. A gente vai conversando mais vezes e eu vou ver com a Heloísa a questão da reunião, tá, Marcos? Para a gente poder, com os outros professores aí, a gente resolver essa questão desses alunos. Eu queria que os tutores dessem uma olhada para a gente, esses alunos que estão ainda com problemas, e façam um levantamento para ver se eles estão matriculados, se estão realmente participando das disciplinas, para a gente poder saber como que está essa questão desses alunos e fazer uma reunião só, para não ficar repetindo. E a gente já ter uma certeza do que vai acontecer com eles, tá? Ok, gente? Mas é isso, então, vou criar o drive, num drive lá no nosso TCC mesmo, eu vou criar um dado com os nossos cadastros, e-mail, telefone, de todos nós, orientadores e tutores, tá bom? Aí vocês vão colocando lá para mim, por favor. E depois a gente vai criar um outro drive para ter um outro drive, que será chamado orientação de TCC, que nesse vai ser só do artigo. A gente vai ter lá as informações a respeito das orientações do artigo, que o tutor também vai poder partilhar. Uma sugestão, Gisele, quando for criar o drive ali com a informação do tutor, de repente de colocar junto o polo. Tá. Para gente que é orientador e tem orientandos de polos diferentes, para poder saber assim, ali é Polo Cuiabá, aqui é Cascalheiras, aqui é Primavera, aqui, né? Ok. Tá. Se for possível, isso ajuda bastante. Tá jóia. Então eu agradeço vocês
pela reunião, pela conversa, pela partilha. E qualquer dúvida, a gente está aí, a gente está junto aí para poder ir descobrindo essas coisas, tá? Valeu, vamos lá, tá? Obrigada, gente, boa noite. Deixa eu tirar uma fotinha. Professora,